E todos nós somos pecadores. Olá, sejam bem-vindos ao canal Comportamento Cristão. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema essencial para entendermos nossa condição diante de Deus, o pecado original. Porque depois do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade se tornou significa a morte espiritual. Porque todos nós estamos afastados de Deus e temos uma inclinação natural para o pecado. Vamos explorar essas questões. O que foi o pecado original? O pecado original se refere ao primeiro pecado cometido pela humanidade. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, havia dado a eles uma ordem clara. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, porém não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que deles comer, certamente morrerás. No entanto, enganados pela serpente, eles escolheram desobedecer. Em Gênesis capítulo 3, versículos, que Eva tomou o fruto proibido e comeu, e Adão fez o mesmo. Esse ato de rebeldia teve consequências terríveis para toda a humanidade: a morte espiritual e a separação de Deus. Quando Deus disse que a desobediência traria a morte, ele não se referia apenas à morte física, mas principalmente à morte espiritual. Mas o que isso significa? A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Antes do pecado, Adão e Eva tinham comunhão direta com o Criador, porém, após desobedecerem, perderam essa conexão, como está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Porém, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não ouça. A morte espiritual significa estar afastado da presença de Deus, sem acesso direto a Ele. É por isso que depois do pecado, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Gênesis capítulo 3, versos 23 ao 24. O pecado nos torna incapazes de nos aproximarmos de Deus por nossos próprios méritos. Então, por que todos nós nos tornamos? Talvez você esteja se perguntando: porém, por que o pecado de Adão e Eva afetou toda a humanidade? Por que não nascemos puros e temos a chance de viver sem pecar? Esse é um ótimo questionamento, mas vamos responder. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos, porque todos pecaram. Adão não pecou apenas como um indivíduo, mas como representante. Quando ele caiu, todos caímos com ele. Isso significa que herdamos uma natureza pecaminosa, uma inclinação natural para o erro. Desde o nascimento somos inclinados ao pecado, como diz em Salmos capítulo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso não significa que um bebê já comete pecado conscientes, porém que ele nasceu com a natureza pecaminosa, que inevitavelmente o levará a pecar, ou seja, ele já tem a tendência a pecar. A inclinação ao pecado e por que gostamos de pecar. Você já parou para pensar sobre esse assunto? Porque o pecado é tão bom e porque as pessoas gostam de cometer tais erros? Se somos afastados de Deus e temos a natureza pecaminosa, isso explica por que o pecado parece tão natural para nós. Desde criança já manifestamos comportamentos egoístas, rebeldes e mentirosos, sem que ninguém precise nos ensinar. Paulo descreve essa luta interior em Romanos capítulo 7, versículo 19 ao 20. Pois o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso mostra que o pecado não é apenas um erro que cometemos de vez em quando, porém algo que já faz parte da nossa natureza. Sem Deus estamos presos ao pecado e não conseguimos vencer essa inclinação por conta própria. Porém, o que podemos fazer? Existe esperança? Se todos nascemos pecadores e afastados de Deus, há alguma esperança para nós? A resposta é sim. Deus, em sua infinita graça, preparou um caminho para nos resgatar. Enquanto Adão trouxe pecado e morte, Jesus Cristo trouxe perdão e vida. Em Romanos capítulo 5, verso 18 ao 19, Paulo diz: assim como por só uma transgressão veio o julgamento sobre todos os homens,
para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Pois, assim como pela desobediência de um homem só muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Jesus é chamado de o segundo Adão, porque, ao contrário do primeiro, ele viveu sem pecado e venceu a morte. Através de sua morte na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. A única forma de restaurarmos nossa relação com Deus é aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador. João capítulo 14, verso 6 nos lembra disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O pecado original afetou toda a humanidade, tornando-nos espiritualmente mortos e afastados de Deus. Por isso, todos nós temos uma inclinação natural para o pecado. No entanto, Deus, em sua misericórdia, nos ofereceu uma solução, Jesus Cristo. Se você deseja restaurar seu relacionamento com Deus, precisa escolher e reconhecer sua condição pecadora e confiar em Jesus como seu único Salvador. Ele é a única ponte entre nós e o Criador, o intermediador. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tema, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.